Nessa noite, esse ano de 2024, você já iniciou esse ano sabendo que é o ano da filiação. Você sabe muito bem que Ele é o nosso Pai, que Ele é o seu Pai. Mas eu e você precisamos compreender e entender a nossa postura e usufruir da nossa posição, da nossa condição de filho e filha. E nessa noite eu quero falar a respeito de uma passagem do profeta Isaías, no capítulo 61, Isaías 61, versículo 7. É um texto muitíssimo citado por nós, muito conhecido, mas que nessa noite eu quero falar com você de uma forma especial e trazer essa importância da filiação, da paternidade e da filiação conquistada para nós. Isaías 61, versículo 7. Vamos ler todos juntos, em uma só voz? Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aleluia. Você toma posse disso nessa noite? Que você acabou de dizer aqui, que a palavra do Senhor está trazendo ao seu coração nessa noite. Em lugar de vergonha, essa palavra, Deus trazendo refrigério. Esse texto é um verdadeiro testamento que o profeta Isaías entregou para Israel. Não sei se você já teve a experiência visível de presenciar, fazer parte da leitura de um testamento. Ou talvez você só teve a experiência demonstrada nos filmes. Mas para que um testamento seja lido, você sabe muito bem que alguém precisa morrer. O testamento ele não é lido com a pessoa viva, mas com a pessoa morta. Precisa haver a concretização do fato. Tinha vida, agora não tem mais. E essa passagem ela me chama a atenção porque o verdadeiro testamento que Isaías lê e entrega para o povo é o mesmo que hoje eu e você temos acesso, podemos ter acesso, e é aplicado à nossa realidade como igreja. E é muito importante nós compreendermos que, à medida que Isaías vai expressando com relação ao dobro, sobre a condição que o povo estava, ele vai revelando alguns princípios. Ora, essa passagem diz: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra. Entenda que essa palavra está nos mostrando que não existe um deslocamento do espaço. A pessoa não saiu de onde ela estava e foi para outro lugar para receber essa herança. A palavra está confirmando a nós que aonde você vivenciou, aonde nós vivenciamos a vergonha, ali será o lugar da dupla honra. É o que Deus vai fazer. Muitos esperam, não, Deus vai me tirar daqui para me honrar em outro lugar. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos há poucos dias experimentando 2024. Pode ser que você resetou tudo, está nadando de braçada, ou pode ser que algumas lutas ainda de 2023 perduram em 2024. Mas eu preciso te dizer que o lugar aonde você sofreu essa afronta, e eu não estou trazendo o evangelho da vingança, eu não estou falando a respeito do despeito, ou de algo que eu e você estamos carregando do ressentimento, não. Eu só estou te falando de uma promessa que eu e você carregamos, e promessas territoriais, a qual Deus está falando: aonde você sofreu a vergonha, eu trarei sobre ti dupla honra. Essa palavra, ela mexe com a minha estrutura, porque o profeta vem falar a respeito da condição do povo,
que eles estavam vivenciando, como eu já disse para vocês aqui, mas ele vem revelar princípios, e o primeiro princípio que eu quero falar com você é que Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe, conhece tudo aquilo que passamos. Eu sei que quando nós estamos mergulhados na luta, aquilo que vem na nossa mente é de que Deus não está perto, é de que Deus não se importa, é de que Deus não está agindo. Mas eu preciso, no estalar dos dedos, te despertar e dizer: Deus se importa sim, totalmente com o seu sofrimento. Deus sabe o que você está passando em todos os detalhes. E é por isso que Ele está te mostrando que no lugar da tua dor, Ele está trazendo refrigério. No lugar da tua luta, Ele está trazendo descanso. Ele traz essa palavra, essa promessa, Ele reafirma, Ele reativa essa promessa. Ele traz aqui, o profeta, ele traz o entendimento sobre o dobro. Ele chama a existência o que na cultura hebraica era chamado de primogenitura. Se nós estamos falando do ano de 2024, o ano da filiação, eu preciso te lembrar a respeito da primogenitura. Porque na cultura, todo primogênito tinha direito ao dobro. Ao dobro. Na leitura do testamento, de tudo que era dado, tudo aquilo que um pai colocava no testamento, linkava, listava no testamento, a condição dada a todos os filhos era dobrada para o primogênito. E é por isso que eu e você precisamos entender o nosso lugar de primogenitura, para acessar aquilo que é dobrado, a porção duplicada, diante desse testamento que foi escrito para nós, e nós temos acesso como filhos e filhas. E o fato de Isaías colocar sobre uma bênção, uma unção dobrada, ele está chamando à existência exatamente essa bênção de primogenitura. Ele está nos ensinando uma coisa. Como eu já antecipei aqui, eu dei o spoiler, para que o testamento possa ter valor, como Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17 vai nos dizer: porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Você consegue compreender? E aí eu já te faço uma pergunta: por que Jesus nos dá um testamento e como testador morre na cruz do Calvário? Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele está legalizando uma promessa. A morte de Jesus está potencializando o testamento entregue a nós. Porque se não houver morte, o que está nas nossas mãos não tem poder. Então Jesus, ele vem cumprir esta palavra, e ele vem validar esse testamento que foi colocado em nossas mãos através de Deus. E vem testificar que a Bíblia é um testamento. Mas quando eu acesso um versículo e chamo para minha e para a sua vida uma promessa dada a nós, tudo que você colocar a mão, a palavra de Deus está nos dizendo, vai prosperar em dobro. Tudo que vai acontecer com você será em dobro. Se você estiver vivendo debaixo desta palavra, usufruindo desse testamento, usufruindo dessa porção. Ora, se era um costume da cultura hebraica, e um costume muito forte, em que o primogênito sempre teria direito a uma herança em dobro, eu e você podemos acessar essa herança duplicada. Só que deixa eu te falar uma coisa: você precisa ter intimidade com o Pai para você entender e ter no seu coração a revelação daquilo que é teu, daquilo que é posse e herança sua. Para que você não fique perambulando nesse mundo.
achando que o que é do outro é teu, mas Deus tem algo para você e é porção dobrada. Eu volto a dizer a respeito disso. Há um testamento escrito em seu nome, direcionado a você, para você. Mas não se trata só de um testamento qualquer. Se trata de que você é primogênito para acessar esse testamento. Não tem a ver com o testamento, mas tem a ver com você. Para você entender o seu lugar e entender que você tem direito. E esse direito te leva ao lugar do dobro. Eu sei que para nós, como cristãos, parece que a nossa luta e a nossa tribulação é duplicada, não é assim? Que a gente pensa, meu Deus, eu passei 2 vezes nessa fila, só pode. Eu dei a volta e entrei de novo. Se o nosso pensamento às vezes nos faz pensar dessa forma, que as nossas lutas são duplicadas, por que não encarar a verdade de que a nossa herança é porção dobrada? Por que não usufruir dessa porção dobrada? E a primeira coisa que esse texto fala ao meu coração, e eu expresso a você, está no início do versículo, que é em lugar de vergonha. Entenda que a bênção de Deus, segundo o profeta Isaías, não acontecerá em lugares isolados. Mas Deus vai te abençoar no mesmo lugar, na mesma condição e a mesma pessoa. E às vezes o meu foco está saindo do lugar para achar que a bênção virá. Mas comece a deslumbrar, a vislumbrar, a enxergar aquilo que Deus quer fazer aonde você está, para que você viva essa porção dobrada. Em lugar, Deus pode abençoar você em outro tempo da sua vida, em outro momento da sua vida, diante de outras pessoas e em outro contexto. Mas o que Isaías está dizendo, o que o profeta está trazendo para mim e para você, é que no lugar da afronta, lá mesmo, naquele mesmo lugar, Deus vai te abençoar em dobro. Talvez você já estava fazendo as suas malas. E essa palavra é para você desfazer as suas malas. Porque é neste lugar, se Deus não falou para você arredar o pé, não arreda o pé. Se Deus não te falou para você sair do lugar onde você está, então não saia do lugar. Porque para todos os homens e mulheres na palavra, Deus deu uma palavra diretiva. Deus deu um apontamento. Abraão, sai da tua terra. Você não sabe para onde você vai, mas você sabe que você tem que sair. E é isso que Deus está falando com você. Se você começou a pensar o que você ia colocar na sua mala, Deus está dizendo, comece a pensar o que você vai vestir no lugar da dupla honra. Pare de pensar em fazer mal e comece a pensar como você vai reagir em receber essa bênção dobrada. No lugar aonde você está. Então não se surpreenda. Tampouco nem se assuste em Deus querer te abençoar aonde você está, aonde você menos imaginava. Porque é isso que Deus faz. Deus nos surpreende, é onde a gente menos espera. É no momento em que a gente menos espera, é onde Deus começa a agir. Eu volto a dizer e afirmar, não é uma questão de vingança. Muito menos aquela sensação de eu provei para todo mundo que eu sou um vencedor. Não. Não é com relação a isso. Trata-se do que o salmista diz, que o Senhor te abençoará na presença dos teus adversários. Onde ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor está dizendo que na presença dos teus inimigos, Ele vai te dar a melhor mesa. Ele vai te ungir, Ele vai liberar óleo sobre a tua cabeça, Ele vai fazer o teu cálice transbordar. É isso que o salmista está testificando nesse lugar de dupla honra. Não é a vingança.
Porque não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com aquilo que Deus faz por nós e em nós. É isso. E o melhor de tudo é saber aquilo que Deus já tem preparado para nós. Aquilo que já está escrito ao nosso respeito. E sabe o que é mais interessante nessa passagem do salmista? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. É entender que, se necessário for, o Senhor reúne o inferno, Deus reúne o inferno e os nossos adversários, os nossos inimigos, para ver o que Ele está fazendo na nossa história, para estremecer a estrutura do inferno, para provar o que Ele tem feito na nossa vida. Entenda uma coisa: só porque você não se sente favorecido, não significa que você não seja. Você pode até não estar percebendo, mas existe uma promessa se movimentando em direção a você. Você pode até não estar sentindo ou não estar usufruindo, mas existe uma promessa que está se movimentando em direção a você. E é por isso que eu estou aqui no primeiro domingo de 2024 para te despertar, para que você saia desse campo de achar que você não está sendo visto por Deus, para que você possa acessar tudo aquilo que é teu e por direito teu e herança tua, que o céu já decretou nessa terra. Já está decretado. O porquê então de não viver? Porque você e eu precisamos nos reconhecer como filhos e entender: o meu pai preparou para mim, o meu pai fez para mim, o meu pai separou para mim, então eu quero acessar, eu preciso acessar como filho, mas eu quero acessar com a bênção da primogenitura, porque esse acesso eu quero tê-lo em dobro, eu quero ter duplicado. E entenda uma coisa: é muito mais do que só resolver. É muito mais do que só resolver um problema, mas é você ser empoderado diante daquilo que você superou. É você receber autoridade sobre aquele assunto, a área que você precisa. Entenda isso. É muito mais do que pensar: glória a Deus, aleluia, acabou, não vou mais voltar nisso. Está resolvido e ponto final. Ok, mas o que você aprendeu disso? Você cresceu nisso? Você superou nisso? Qual é o empoderamento que isso trouxe à sua vida? Porque Deus nos dá autoridade. Quando nós superamos aquilo que estava diante de nós, mas aprendemos com aquilo que passamos, Deus nos dá autoridade. Porque sabemos que são níveis que vamos subindo. Como eu preguei na terça-feira. Estamos hoje aqui, amanhã já subimos outro degrau. Mas aquilo que aprendemos lá atrás, Deus quer potencializar em nós, para que possamos ainda vencer nas outras áreas da nossa vida que não foram vencidas. Mas a pergunta a você nessa noite, assim como eu me fiz essa pergunta diante dessa palavra, é: qual é o lugar da tua vergonha? Porque existe endereço, existe data, existe um tempo. Qual é o lugar da tua vergonha? Qual é a situação da tua vida que você olha e ainda diz: eu não consigo romper aqui, eu não consigo superar aqui? Você consegue pensar a respeito disso? Peça a Deus a oportunidade, não apenas de ver pela fé, mas de você pisar, de você conquistar, e ver de fato Deus movendo essa porta de bronze que está diante de você, para que você possa ter acesso, para que aquilo que está escondido possa ser revelado, para que você possa vivenciar o caminho sendo aplainado, as curvas sendo endireitadas, porque há uma promessa liberada: eu te abençoarei até aqui, mas a partir de agora, daqui para frente, será dobrado.
Imagine isso. Glória a Deus, nós somos gratos ao Senhor pelas bênçãos recebidas. E Ele está dizendo, até aqui foi assim, mas daqui para frente vai ser dobrado. E isso nos mostra, a promessa mostra, que quando alguém se apresenta diante de Deus, esse alguém é visto no mundo espiritual. Seja enxergado primeiro no mundo espiritual. Pare de tentar ser enxergado no mundo terreno em primeiro lugar. E seja enxergado no mundo espiritual. Aí eu preciso te dar um exemplo que é maravilhoso, porque faz parte do nosso culto, da nossa celebração. É quando eu e você saímos do nosso lugar e nos direcionamos até o altar. No momento após a palavra, em resposta à palavra. Isso é posicionamento espiritual. É dizer, Pai, eu recebo tudo aquilo que é meu, eu recebo a Tua palavra, eu me posiciono onde eu preciso me posicionar. E quando você sai do seu lugar e vem até o altar, o mundo espiritual está te vendo, está vendo a sua tomada de decisão, está vendo o seu passo de fé. Entenda uma coisa, no Antigo Testamento, quando alguém no Antigo Testamento saía para levar o sacrifício no tabernáculo, fosse adoração, ou fosse a expiação do pecado, o pecado a confessar, a pessoa, ela pegava o bezerro, e ela levava consigo o bezerro, ela levava consigo o animal, e todas as vezes que essa pessoa, ela estava nesse trajeto, para esse momento, para que ela desse o primeiro passo do sacrifício, ela precisava, em primeiro lugar, e você sabe muito bem disso, mas eu vou te lembrar se você esqueceu, ela precisava olhar para o sacrifício, ela precisava olhar para o animal e verificar se ele estava em perfeito estado, em perfeita condição, tanto, vamos dizer, o interior quanto o exterior. Precisava ser um animal saudável. Não poderia ser um animal cego, um animal manco, um animal com problema de pele, na pelagem. Não podia. Então, a pessoa que ia levar o animal para a expiação do pecado, para o tempo de adoração, ele precisava ter isso em mente. E essa era a primeira conduta. E interessante que Malaquias, ele vai nos dizer a respeito disso. Não é à toa que Malaquias, ele pontua muito bem a respeito dos dízimos, das ofertas, né? Mas Malaquias, ele vai nos falar a respeito disso, porque ele vai falar, olha, vocês estão trazendo boi manco, vocês estão trazendo boi cego, vai lá no governador e leva esse boi manco, esse boi cego e vê se ele vai aceitar. Porque se o governador não aceita, por que é que Deus tem que aceitar? E essa palavra mexeu com a minha estrutura, porque muitas vezes isso acontece comigo e com você. E eu já começo a aprender aqui, o melhor é para Deus. Precisa ser para Deus. Mas muitas vezes nós externamos o melhor para todo mundo. Mas quando chega para Deus, a gente pensa, não, eu vou levar o que está sobrando. Se eu tenho esse bezerro manco assim acolá, esse boi que está morrendo, eu vou levar desse jeito, porque a questão é, eu só preciso ir no altar e deixar lá. Aí você pode dizer, mas Deus conhece o meu coração. Ainda bem que Ele conhece o nosso coração, porque Ele sabe a intenção do nosso coração. E Ele deseja que você tenha esse lugar como um lugar de entrega, de rendição, para viver porção dobrada. E não apenas para cumprir um ritual de vir e deixar no altar. E achar que cumprir um ritual, não. Deus quer que você saia do seu lugar, venha até o altar. O altar que você tem de adoração na sua casa, no lugar secreto. E entregue a Ele o seu melhor tempo. A sua melhor adoração. A sua melhor leitura da palavra de Deus. E não aquilo que te resta. E não os últimos minutos finais da sua atenção, ou do que te resta de ânimo. Deus, Ele quer receber de você o melhor. Ele precisa disso? Não, Ele não precisa. Mas entenda que se eu e você soubermos lidar com o melhor com Deus, nós vamos viver o melhor dessa terra.
Pare para pensar comigo. Então o profeta Malaquias também vai falar a respeito do processo do sacrifício, da pessoa que levava o seu sacrifício, da pessoa que andava com ele. Só que agora voltando para essa via sacra do sacrifício, da expiação, toda vez que essa pessoa saía com o sacrifício, essa pessoa era vista, e o seu sacrifício também. Mas principalmente, guarde isso, principalmente a pessoa era vista, e as pessoas olhavam e falavam: lá, está indo para o templo sacrificar, está indo lá sacrificar, está indo lá entregar, olha lá, está indo de novo, voltou de novo, está levando o sacrifício, está levando o bezerro, está levando o boi. Naquela época não era o dinheiro, mas era o animal que sangrava. E ali, a pessoa, e eu não estou falando que hoje é o dinheiro que compra o perdão, não, você sabe muito bem que o preço foi pago, foi preço de sangue, e é isso que nos liberou o perdão. Você sabe muito bem disso. Mas eu vou falar mais para que você compreenda essa minha fala a respeito do sacrifício. Porque quando a pessoa chegava no átrio, que o sumo sacerdote colocava a mão daquele indivíduo que levou a oferta, que levou o animal para o sacrifício, colocava a mão daquela pessoa na cabeça do animal, isso significava que o pecado da pessoa era transferido ao animal, sobre aquele animal, que agora aquele animal seria morto. E quando isso acontecia, ninguém mais olhava para a pessoa que levou o animal, mas olhava para o animal. Guarde isso, preste atenção. Ninguém mais olhava para a pessoa que levou o animal, mas agora o olhar estava no animal. E por quê? Porque a pessoa que estava levando o animal não era perfeita. Mas o animal, qual era a condição dele ser sacrificado? Perfeito. O animal precisava ser perfeito. A perfeição estava no sacrifício e não na pessoa. A perfeição estava no sacrifício e não na pessoa. Todos os olhos estavam para ver se o bezerro estava bem, se o sacrifício estava saudável. Mas e a pessoa? Não importa. Importa o sacrifício que ela trouxe. E foi assim que Deus fez conosco. Quando Jesus se tornou o nosso sacrifício. Entenda, não é a tua, não é a minha perfeição, mas a perfeição de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Quando o inferno vem acusar o teu passado, Jesus entra na frente e fala: não é ele, mas sou eu, porque eu sou a perfeição. Quando muitas coisas tentam você, Jesus entra na nossa frente e diz: não é ela, mas sou eu, porque eu sou a perfeição. Agora vocês não olham mais ele, agora vocês veem a mim. Isso é a propiciação. Agora você entende por que é que nós somos cristãos nessa terra? Por que é que quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver a Cristo? Porque Ele foi o Cordeiro perfeito que se entregou por nós. Não fomos mais vistos para que a cobrança não viesse até a nós, mas Ele se colocou à nossa frente para que Ele levasse essa cobrança por nós. Mas você precisa ser relembrado todos os dias para entender esse lugar de filiação, para que você usufrua dessa posição como filho, porque Jesus está à sua frente, um pai vai à nossa frente, para cuidar, para proteger. Entenda, é no lugar, é no lugar. Jesus foi colocado em teu lugar, por isso quando olham para você não te vê, mas vem a Cristo. Já teve essa expressão trazida ao seu coração? Nossa, quando você chega no ambiente, meu Deus, muda a alegria, o amor. Alguém já falou isso para você? E é tão bom, não é verdade? Porque aí você entende: poxa, eu estou sendo aquilo que Cristo me chamou para ser. Eu estou sendo luz.
porque Ele é a minha luz. Eu não sou luz porque eu decidi fazer uma parceria com a Energisa. Não, eu sou luz porque Ele habita em mim. Ele está em mim, Ele está à minha frente. Então Ele brilha primeiro, depois eu chego. Depois eu cumpro aquilo que Ele diz ao meu coração. Então entenda isso. Jesus foi colocado em teu lugar. Por isso, quando olham para você, não te veem, mas veem Cristo em primeiro lugar. Por isso você não é abençoado por causa da tua força, você é abençoado por causa dele. Você não é próspero por conta da sua habilidade, da sua inteligência, você é próspero por causa dele. É óbvio que isso é consequência, mas tudo por ele. E por que esta palavra faz sentido hoje e eu tomo posse? Por que é que você vai sair daqui replicando essa fala, que é porção duplicada? Por quê? E não apenas replicar essa fala na sua mente, mas vivenciar isso. Porque hoje você tem a oportunidade de tomar posse por causa dele. Porque ele te deu esse acesso. A palavra está dizendo, no lugar da vergonha, por causa dele, você terá dupla honra. Dupla honra. No lugar da sua afronta, da minha afronta, por causa dele, nós vamos celebrar duplamente. É por causa dele. Jesus é o sacrifício perfeito, colocado à nossa frente. E todas as vezes que alguém ou algo vem contra a nossa vida, não pode nos alcançar, porque o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Porque quando nos olha, enxerga Ele. Porque quando nos olha, enxerga a cobertura que vem do céu, que vem dEle. Não se trata de um convite ao sofrimento aqui. Não. Mas se trata, sim, de uma resposta ao sofrimento. Para muitos, o sofrimento tende a calar a pessoa, tende a fechar a pessoa. E sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Por mais que na terça-feira eu falei a respeito do silêncio, mas sabe o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite? Comece a dar uma resposta ao seu sofrimento. E comece a dizer, aonde eu estou, eu quero viver, eu desejo viver pela fé, dupla honra. Meu querido, minha amada, eu fiquei pensando muito a respeito disso. Seria muito tranquilo se o Senhor nos tirasse de onde nós estamos, nos levasse para outro lugar, para nos honrar nesse outro lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. É na terra em que você está, em que eu estou. É nesse lugar que Deus vai mover. Porque eu sei que da mesma forma que você vai viver essa dupla honra, muitas pessoas serão tocadas. E através do seu testemunho, verão que verdadeiramente você serve um Deus justo e fiel. Um Deus justo e fiel. E para muitos também, iriam duvidar se seria verdade o que você está vivendo. Eu acho lindo a forma de Deus agir. Então nada melhor do que Deus te fazer permanecer onde você está, para encerrar o ciclo, iniciar outro e falar, não deve mais nada para ninguém, vivenciou aqui atrás, agora a partir de agora é dupla honra e daqui para frente é multiplicar essa honra. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Entenda isso. A promessa aqui é porção dupla, que era herança do irmão mais velho em toda a família judaica. Por causa da sua vergonha, vocês receberão recompensa dupla pelos sofrimentos de anos anteriores. Deus está falando isso para Israel. Os povos viram o que vocês passaram. A história de vocês circulou pela vizinhança. Então é aí que eu vou mover, é aí que eu vou fazer.
para que aqueles que viram lá atrás vejam agora, para aqueles que ouviram lá atrás ouçam agora aquilo que eu fiz e continuo a fazer. 2 vezes mais. O texto vai dizer isso: dupla honra, possuir em dobro. Fica claro que Deus está vendo, que Deus está acompanhando, que Deus sabe da nossa trajetória. Fica claro que Deus, Ele é presente na batalha, que Ele está conosco na batalha, e Ele traz recompensa à nossa dor com alento duplo, com refrigério duplo, no mesmo lugar. Deuteronômio 21, versículo 17 diz: pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Esse é um princípio nesse texto de Deuteronômio, trazido desde a lei de Moisés, que hoje não exercitamos ao pé da letra. A palavra está dizendo: é o filho do meu vigor, representa aquele que veio para dar continuidade a uma mensagem, continuidade a uma palavra, a uma vida, a uma visão, a um propósito. Por conta disso, quando o profeta traz o sentido, mostrando que existe uma bênção dobrada, aqui eu volto a falar do profeta Isaías, ele está dizendo que Israel é o primogênito. Israel passou pelo exílio, eles foram humilhados, mas agora Deus está dobrando tudo. Meu querido, imagine receber essa palavra. Isso é uma injeção de ânimo. Deus está falando: por onde vocês se instalarem, aonde vocês estiverem, eu vou dar mais a vocês, porque eu sei o que vocês passaram lá atrás. Eu estive com vocês lá atrás e eu permaneço hoje. E isso também me faz pensar no momento em que Elias, chegando no final do seu ministério, celebrando aí a sua jornada, a concretização da sua jornada ministerial, sabendo que ia ser levado por Deus, ele perguntou a Eliseu, seu discípulo, em 2 Reis 2, versículos 9 e 10. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, passado o Jordão: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Elias e Eliseu estão vindo de lugares, passaram por Jericó, passaram por Belém. Em cada lugar teve uma representação, até que eles chegaram ao Jordão. Elias, com a sua capa, toca no Jordão, e o Jordão se abre, voltado para o deserto. E aí, é esse texto que nós lemos. Nessa travessia, ele faz uma pergunta a Eliseu. Se o Senhor te fizesse a mesma pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? O que é que você responderia para ele? Já viu aquelas brincadeiras? Não que isso seja uma brincadeira, mas já viu muitas vezes aqueles vídeos que fale a primeira palavra que vem na sua mente. Qual é a primeira coisa que você falaria para o Senhor? Se Ele te fizesse essa pergunta: pede, o que é que você quer que eu faça a você nessa noite? Eu fiquei pensando muito a respeito disso. Pense em quantas coisas,
passariam na nossa mente com uma proposta dessa? Com uma pergunta dessa? Elias tinha todo acesso. Elias podia abrir portas. Observe isso, não sei se você já chegou a essa conclusão, a essa interpretação. Elias tinha o acesso, mas Eliseu entendeu que ter a primogenitura da unção, ele teria tudo aquilo que ele precisava. Porque se eu e você temos a unção, nós seremos treinados na nossa habilidade. Nós seremos potencializados na nossa habilidade. Elias está dizendo aqui, eu quero a unção, eu quero a primogenitura da unção. Eu quero o que você carrega de mais importante. Eliseu está dizendo, Elias, com essa resposta, eu sei que você tem influência, eu sei que você tem autoridade, eu sei que você tem reconhecimento, eu sei que você tem recursos, mas eu quero a unção. Eu quero a unção. Enquanto os dois estavam à beira do Jordão, havia pelo menos 50 profetas, que eram da escola de profetas, que estavam seguindo, observando de longe os dois, estavam vendo o que estava acontecendo, mas não puderam receber o que Eliseu recebeu, porque ele soube pedir, ele estava no lugar de pedir, e ele pediu a continuidade do ministério de Elias. Eliseu podia pedir qualquer coisa, mas ele sabia que se ele tivesse a bênção, dobrada da primogenitura, ele não precisaria de mais nada. Porque é que muitos de nós estamos andando, dando voltas e voltas e voltas, e nos cansamos nessas voltas e não chegamos a lugar nenhum, porque não estamos sabendo escolher. O Senhor está nos perguntando e não estamos sabendo como responder, o que escolher. E nessa noite o céu está se revelando a você, para que você saia daqui tendo a certeza do que escolher na presença do Senhor. Porque o que você escolher, é disso que você vai usufruir na sua jornada de 2024. Essa bênção da primogenitura de Eliseu é a mesma bênção de Jacó, a qual Jacó lutou para pegar de Esaú. Porque Jacó sabia que com aquela bênção, mesmo em lugares que não prosperavam, se ele tivesse essa bênção, iria prosperar. Mesmo em lugares que ele seria passado para trás, com essa mesma unção e essa mesma bênção, ele iria prosperar. Sabe por quê? Guarde isso que eu vou te falar nessa noite, guarde no seu coração, e se você quiser no seu bloco de nota, porque ele sabia que recursos acabam. Recursos acabam, mas a bênção de Deus, ninguém pode tirar da tua vida. Ninguém pode tirar da tua vida. E se você estivesse nessa condição, o que você desejaria mais do que qualquer coisa? O que é que você desejaria? O que é que estaria no topo da sua lista? Na nossa natureza, queremos as coisas que podem responder às nossas necessidades do agora. É por isso que eu e você precisamos estar totalmente ligados aos céus. Porque se eu e você fôssemos questionados, indagados a respeito do que queremos, nós iríamos pensar na nossa necessidade do agora. E Deus está dizendo, não pense na necessidade do agora, pense no que eu te projetei para ser. E responda nessa perspectiva do teu propósito.
Se eu disse que para você eu tenho lugares altos, então começa a pedir ao Senhor: eu quero aprender a voar. Eu quero aprender a voar. Talvez você vai pensar: eu quero um apartamento, eu quero cobertura, porque o Senhor falou que me daria lugares altos. Primeiro aprenda a voar. Aprenda a usufruir no terreno espiritual. Porque se você estiver preparado no espiritual, você vai saber voar, caminhar, correr no terreno, no natural. Guarde isso. Porque na nossa natureza nós lutamos todos os dias. Nós queremos as coisas, as respostas que vêm diante das nossas necessidades do aqui e do agora. Mas entenda, a minha sede, a sua sede do momento, pode muitas vezes nos fazer acessar coisas que não é para nós naquele momento, e não perceber que Ele é a fonte inesgotável que nós podemos acessar. A nossa sede do agora muitas vezes pode nos fazer nos contentar com uma garrafa de 500 ml, sabendo que o corpo humano precisa de 2, 3 litros no dia. E Deus está falando: se eu sou a fonte, você pode vir toda hora, você pode beber toda hora. Você pode colocar uma torneirinha, adaptar uma torneirinha. Mas muitas vezes, na nossa necessidade momentânea, nós nos contentamos com uma garrafa de 500 ml. E Deus está falando: eu tenho mais. Eu tenho mais. Porque aqui, não perdura. Aqui não perdura, vai acabar. Mas Ele está falando: eu tenho algo para te dar, como continuidade da nossa vida, da sua vida. E se você quer ver o destino de alguém, guarde isso, porque eu anotei isso e me chamou a atenção. Se você quer ver o destino de alguém, é só você ver quem ela está seguindo e quem ela ouve. Se você quer ver o destino de alguém, é só você ver quem essa pessoa segue e quem ela ouve. E se eu te pedisse agora para acessar o seu Instagram, para que você fizesse lá, uma retrospectiva das pessoas que você segue, a sua playlist daquilo que você tem ouvido, isso apontaria o seu destino? Essas pessoas e aquilo que tem entrado nos seus ouvidos prepararia o seu destino? Isso nos faz pensar que tem a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. Entenda uma coisa. E isso daqui deu uma apertada em mim, sentada, preparando o sermão. Porque eu falo, a palavra é a espada de dois gumes, porque vem para o pregador e vem para a igreja. Não é algo que eu estou pregando e falo: não, só vou liberar. Não, ela vem também. E tem que vir. Porque guarde isso. A sua rotina está ligada à sua missão. Qual é que tem sido a sua rotina? Falei: Deus, creio que eu tenho que repensar a minha rotina. Porque se eu tenho uma missão que foi revelada para mim, a minha rotina precisa estar alinhada com a minha missão. Qualquer atleta, qualquer lutador, qualquer soldado, qualquer profissional, quando está prestes a um desafio, a um campeonato, a algo da sua área, que traz um passo na sua carreira, ele precisa se preparar para alcançar e para executar. E é Deus te dizendo nessa noite: estamos vivenciando o 7º dia de janeiro, e ainda há tempo de mudarmos a nossa rotina para que ela possa estar em coesão, em coerência com a missão que Deus tem para nós. É uma decisão, é uma escolha minha e sua. Olha para a sua agenda. Eu também olho para a minha. Olhemos para a nossa agenda, quais são as nossas prioridades. A sua agenda do dia, qual é a sua prioridade quando você inicia o dia? Qual é a sua prioridade quando você vai se deitar para descansar? Você fala: é dormir, pastor, glória a Deus por isso.
que nós vamos usufruir do sono dos justos, e logo pegar no sono, como o salmista diz. Mas que seja também entregar a Deus a sua gratidão. Qual é a sua prioridade? Qual é o nível da sua agenda com o Senhor? Elias faz a pergunta, e a resposta foi: eu quero o que está na sua vida duplicada na minha. Eliseu está dizendo: Elias, reconheço quem você é, sou discípulo seu, aprendi com você, reconheça a sua autoridade, reconheço o poder que está sobre a tua vida, mas o que você viveu, eu quero viver de forma duplicada. Isso é extraordinário. E às vezes a gente quer se parecer com o outro. Não é que nós vamos ser melhores, mas o que Deus tem com o outro é com o outro. Deus tem algo para fazer na tua vida que é continuidade. E continuidade, entenda isso. Muitos vão falar: não, mas eu estou fazendo o que ele está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para fazer o que o outro já está fazendo, porque Ele conhece o que o outro está fazendo. Deus te chamou para fazer a mais. Isso é continuidade. Se você tem um filho, você trabalha, projeta, para que ele vá onde você não vai, para que ele conquiste aquilo que você não conquistou. E você não vai cobrar ele, você vai torcer por ele, você vai celebrar com as conquistas dele. Isso é duplicidade. É entender: preparei o caminho, dei a base, agora vai voar, agora vai pegar impulso. É isso que nós estamos falando, pensando no ano de 2024. É o ano da filiação, porque se soubermos ser filhos, se entendemos essa posição de filhos, vamos ser bons pais e mães para os nossos filhos, porque saberemos reagir como filhos e saberemos também a reação dos nossos filhos. É sobre isso, igreja. É sobre isso. E já terminando a minha palavra, a expressão chave aqui é: quero sua vida duplicada na minha. É esse pedido que eu tenho para fazer, Elias. É isso que eu tenho para te falar. Que uma porção do seu Espírito seja sobre mim. Você já parou para pensar nessa oração de Eliseu? Esse pedido que ele faz, essa expressão que sai dos lábios dele: eu quero ser um homem de Deus como você foi. Eliseu considerava-se filho primogênito de Elias, por caminhar com Elias, por estar ali lado a lado, cuidando das suas necessidades. Mas a única herança que ele queria de Elias era a porção dobrada do espírito interior, de coragem, fidelidade, de fé. E com esse pedido, Eliseu estava aceitando o ministério profético que Elias havia começado, mas alguém precisava dar continuidade. Continuidade. E aí, concluindo aqui, falar de filiação é falar de herança. Eu comecei a falar a respeito de testamento, da leitura de testamento. Falar de filiação é falar de legado. Mas guarde isso. Se você também quiser, continue anotando no seu bloco de nota. Aquilo que você constrói com as suas próprias mãos é herança. É herança que atrás o tempo vai corroer. Mas o que você constrói com a sua boca, com a palavra que sai dos seus lábios, se chama legado. Nessa noite Deus quer mudar a sua percepção. Então, pastor, eu não vou trabalhar para construir a herança. Não, você pode. Mas não se esqueça de deixar legado, que é o primordial. Herança é o que você deixa. Legado é quem você deixa.
E é isso, é para isso que o Senhor está nos preparando. Quem iremos deixar? Quais serão os nossos sucessores? Você fala, pastor, eu mal comecei 24. Você já está falando para me fazer uma listagem aí de preparação para alguém me substituir? Fica tranquilo, em nome de Jesus, Deus vai te dar vida longa. Nós estamos falando de porção dobrada. Então não precisa temer não. Eu só estou te falando que a nossa existência, ela precisa ter sentido em deixarmos legado, em entender que quando eu e você não estivermos mais aqui, pelo menos como bons filhos, deixaremos bons filhos para darem continuidade. É isso, é sobre isso. É sobre liberar a palavra. E aí a minha pergunta, eu já quero te convidar a se colocar de pé. A minha pergunta para você é: será que se você fizesse o seu testamento hoje, se você estivesse diante de uma autoridade para fazer o seu testamento, ou se você estivesse escrevendo ele de próprio punho hoje, alguém iria preferir a sua bênção duplicada na vida dele ou as suas posses? Poderia chegar para você e dizer: ô meu querido, eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida, colocar a mão na sua cabeça e liberar uma bênção, transferir a unção. Mas em contrapartida também eu tenho um cheque aqui, ó. Aí você poderia olhar e falar: esse cheque resolveria os meus problemas. Esse cheque iria sanar todas as minhas dificuldades que eu iniciei agora esse ano. Você iria poder analisar. E é isso que eu estou falando, se você tivesse a oportunidade de escrever o seu testamento. E alguém iria preferir a sua bênção duplicada na vida dele ou as suas posses.